Oi, pessoal. O resumão de livro de hoje é sobre o livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Primeiras palavras. Paulo Freire se surpreende com o medo da liberdade, de que falam os participantes de seus cursos. Para alguns, medo da liberdade se refere ao perigo da conscientização. A consciência crítica é anárquica e poderia levar à desordem, ao fanatismo destrutivo. A conscientização não leva a fanatismos destrutivos, mas os insere no processo histórico como sujeito, evita fanatismos e os inscreve na busca de sua afirmação. Se tomada de consciência abre caminho à expressão das insatisfações sociais, se deve a que estas são componentes reais de uma situação de opressão. Paulo Freire diz que o livro é um trabalho para homens radicais e que pode provocar reações sectarizadas, mas que o objetivo é que todos cheguem ao fim do livro. A sectarização é alienante, castradora pelo fanatismo que a nutre, já a radicalização é crítica, criadora pela criticidade que a alimenta, por isso libertadora. Tanto o sectário de direita, que Paulo Freire chama de sectário de nascença, que domestica o tempo e os homens, quanto o sectário da esquerda, que se deixa levar por posições fundamentalmente fatalistas, pensam na dialética como dialética domesticada. Se distinguem porque um pensa na domesticação do presente para a sua manutenção no futuro e o outro na transformação do futuro em algo pré-estabelecido, um fado. Sofrem ambos a falta de dúvida. O radical comprometido com a libertação dos homens não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o desvelamento do mundo, não teme o encontro e o diálogo com o povo. A radicalização é própria do revolucionário. Capítulo 1. Justificativa da pedagogia do oprimido. Paulo Freire considera seu livro Educação como Prática da Liberdade como uma introdução ao assunto deste livro. Humanização e desumanização, num permanente movimento de busca dentro da história, num contexto real, concreto e objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Humanização como possibilidade parece ser vocação dos homens, vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, mas afirmada na luta dos oprimidos pela recuperação da humanidade roubada. A desumanização, que habita não só nos que têm a humanidade roubada, mas também nos que a roubam, é distorção da vocação do ser mais. Desumanização não é vocação histórica dos homens, senão não teríamos mais o que fazer a não ser aceitá-la. Apesar da desumanização ser um fato concreto na história, ela não é um destino certo, mas sim um resultado de injustiça dos opressores que gera o ser menos. A contradição opressores-oprimidos, sua reputação. A distorção do ser mais, o ser menos, leva os oprimidos para a luta contra quem os fez menos. Essa luta somente tem sentido quando os oprimidos não se tornam opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. O poder dos opressores se expressa em uma falsa generosidade, para a manutenção da ordem social injusta, que é a fonte geradora desta generosidade que se nutre da violência, da miséria. A grande generosidade verdadeira tem que partir dos oprimidos, lutando pela restauração de sua humanidade. Libertação que chegará pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar. Essa é a pedagogia do oprimido, aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens na luta incessante de recuperação de sua humanidade.
Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos. Somente quando os oprimidos se descobrirem hospedeiros do opressor é que poderão contribuir para a criação da pedagogia libertadora. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é um instrumento para a descoberta crítica. Os oprimidos por si mesmos e os opressores pelos oprimidos. Ligado à pedagogia libertadora, num primeiro momento de descoberta, os oprimidos tendem a se tornar os opressores. Para eles, ser homens é ser opressores. Este caso, Paulo Freire chama de aderência ao opressor. Não quer dizer que os oprimidos não se saibam oprimidos, mas o conhecimento de si mesmo fica prejudicado. Para eles, o novo homem são eles mesmos tornando-se opressores, numa visão individualista, impossibilitando a consciência de classe oprimida. Nessas circunstâncias, os oprimidos têm no opressor o seu testemunho de homem e a situação de opressão não foi transformada. O medo da liberdade pode tanto conduzi-los para serem opressores, quanto mantê-los no status de oprimidos. Um elemento básico na relação opressores-oprimidos é a prescrição, que é a imposição da opção de uma consciência à outra. O comportamento dos oprimidos é prescrito, pois faz-se à base das pautas dos opressores. Com isto, temem a liberdade, já que ela, expulsando a sombra dos opressores, exigiria dos oprimidos que preenchessem o vazio com o conteúdo de sua autonomia, de sua responsabilidade. A liberdade exige uma busca permanente, que só existe no ato responsável de quem a faz, de quem luta por ela porque não a tem. Isto implica o reconhecimento crítico através de uma ação transformadora, que incida sobre a situação opressora, se instaure uma outra que possibilite a busca do ser mais. Se a situação opressora gera uma totalidade desumanizada que atinge opressores e oprimidos, não cabe aos opressores que estão desumanizados pela opressão, mas sim aos oprimidos gerar de seu ser menos a busca de ser mais de todos. Os oprimidos, acomodados e adaptados na situação dominadora, temem a liberdade e não se arriscam a assumi-la e nem a lutar por ela. Sofrem uma dualidade instaurada na interioridade de seu ser. São eles e, ao mesmo tempo, são o outro introjetado neles como consciência opressora. A libertação é um parto. O homem que nasce desse parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, na libertação de todos, onde não haja nem opressores nem oprimidos. Reconhecer-se limitados pela situação de opressão ainda não é sua libertação. Somente superam essa contradição quando reconhecem-se como oprimidos. O mesmo vale para o opressor. Descobrir-se opressor não é solidarizar-se com os oprimidos. A solidariedade verdadeira está em com eles lutar para a transformação da realidade objetiva que os faz ser para o outro. Como a opressão é uma situação concreta de contradição, a superação desta contradição só pode ocorrer objetivamente. A radical exigência a da transformação objetiva da opressão combate a subjetividade inerte que parece acreditar que a opressão desaparecerá por si mesma. Isso não é negar a subjetividade. Não há objetividade sem subjetividade. Não confundir subjetividade ou objetividade com subjetivismo ou objetivismo. Nem objetivismo, nem subjetivismo, mas objetividade e subjetividade em uma dialeticidade. A realidade social objetiva, que é produto da ação dos homens, implica a existência dos que oprimem e dos que são oprimidos.
Os oprimidos devem lutar por sua libertação junto com aqueles que se solidarizam verdadeiramente na busca da consciência crítica da opressão. A realidade opressora absorve os que nela se encontram, funcionando como uma força de imersão das consciências, domesticando-os. A libertação só ocorrerá com a praxis autêntica, ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. A superação e o reconhecimento da realidade exige a inserção crítica, ou seja, a ação dos oprimidos na realidade opressora. O opressor sabe que esta inserção crítica não o interessa, e sim a permanência das massas oprimidas no estado de imersão. Porque quanto mais as massas desvelam a realidade objetiva e opressora, mais elas se inserem nela criticamente. A reflexão necessária à ação está implícita na exigência que faz Lukács, a explicação às massas de sua própria ação, e também na finalidade que Lukács dá a essa explicação: ativar a consciência no desenvolvimento ulterior da experiência. Para os revolucionários, não se deve apenas explicar às massas, mas também dialogar com elas sobre sua ação. Nenhuma pedagogia libertadora pode ficar distante dos oprimidos. Não se deve mostrar exemplos de opressores modelos para a promoção do oprimido. Os oprimidos devem servir de exemplo para si mesmos. A pedagogia do oprimido é a pedagogia do homem, com sua generosidade autêntica, humanista e não humanitarista. A pedagogia do oprimido terá dois momentos na luta contra a cultura da dominação. O primeiro, os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e comprometendo-se com sua transformação através da praxis. Muda-se a percepção do mundo opressor por parte dos oprimidos. O segundo, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo permanente de libertação. Expulsa-se os mitos opressores e que se preservam como espectros míticos. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria, pode inaugurar o amor. Enquanto a violência dos opressores faz dos oprimidos proibidos de ser, a resposta dos oprimidos é a busca do direito de ser. Na superação da contradição opressores-oprimidos, deve estar o surgimento do homem novo, não mais opressor nem oprimido, mas homem libertando-se. Os oprimidos de ontem estarão gerando com seu ato liberdade, na medida em que, junto com os antigos opressores, evitam a volta do regime opressor. A superação autêntica da contradição opressores-oprimidos não está na pura troca de lugar. A situação concreta de opressão e os opressores. Instaurada uma nova realidade pelos oprimidos, os opressores não se reconhecem em libertação. Vão se sentir oprimidos, pois foram formados na experiência de opressores. Tudo que não seja seu direito antigo de oprimir será considerado opressão a eles. Fora da posse direta, material do mundo e dos homens, os opressores não podem entender a si mesmos. Por isso, tentam transformar tudo o que os cerca em seus domínios, suas posses. Vem daí a concepção materialista da existência. Ou seja, ter mais à custa do ter menos, ou do nada ter dos oprimidos. Para opressores, humanização é um direito exclusivo, um atributo herdado é apenas sua. A humanização dos outros é subversão. Se a humanização dos oprimidos é subversiva, sua liberdade também será. Daí a necessidade de constante controle. Fromm disse:
O prazer do domínio completo sobre outra pessoa é a essência do impulso sádico. Outra maneira de formular a mesma ideia é dizer que o fim do sadismo é converter um homem em coisa, algo animado em algo inanimado, já que mediante o controle completo e absoluto, o viver perde uma qualidade essencial da vida, a liberdade. Ao passarem de exploradores para explorados, quase sempre levam consigo seus preconceitos, suas discriminações, sua desconfiança do povo. Esta passagem deve ter por sentido profundo de renascer. Assumir uma nova forma de estar sendo, não podem permanecer como estavam sendo. A situação concreta de opressão e os oprimidos. É na convivência com os oprimidos e sabendo ser um deles que poderá compreender as formas de ser e comportar-se dos oprimidos, que reflete em alguns momentos a estrutura da dominação. Um desses momentos é chamado de dualidade existencial dos oprimidos, que hospedando o opressor, cuja sombra eles introjetam, são eles e ao mesmo tempo são o outro. Isto é, enquanto não enxergam a opressão concretamente e também não têm consciência para si, assumem atitudes fatalistas. Esse fatalismo ameno, dócil, é fruto de uma situação histórica e sociológica e não o traço de ser de um povo. Nessa imersão em que se encontram, os oprimidos por vezes agridem os próprios companheiros oprimidos, julgando que estarão agredindo o opressor hospedado no oprimido. Por vezes, sentem atração pelo opressor, pelo seu padrão de vida, pelos bens materiais, cujo anseio é a aparência igual ao do opressor. Outra característica do oprimido é a autodesvalia, que é de que tanto ouvirem que são incapazes, se convencem disso. Dentro dessa visão inautêntica de si e do mundo, os oprimidos se sentem como uma coisa, possuída pelo opressor. Para os oprimidos, ser nem sequer é ainda parecer com o opressor, mas estar sob ele, dependendo dele. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Somente quando os oprimidos descobrem o opressor, se engajam na luta por sua libertação, começam a crer em si mesmos. Essa descoberta tem que ocorrer no nível da ação associada a uma reflexão, para que seja praxis. Reconhecendo-se como homens na sua vocação ontológica e histórica de ser mais. É preciso que creiamos nos homens oprimidos, que os vejamos capazes de pensar certo também. A ação política junto aos oprimidos tem de ser ação cultural para a liberdade, ou seja, ação com eles. A ação libertadora, reconhecendo a dependência emocional dos oprimidos como ponto vulnerável, deve tentar, através da ação e reflexão, transformá-la em independência. O convencimento dos oprimidos de que devem lutar por sua libertação não é uma doação, mas resultado de diálogo e conscientização. Se os líderes revolucionários de todos os tempos afirmam a necessidade do convencimento das massas oprimidas para que aceitem a luta pela libertação, reconhecem implicitamente o sentido pedagógico desta luta. Não há outro caminho senão o da pedagogia humanizadora, em que a liderança revolucionária, junto aos oprimidos, estabelece uma relação dialógica permanente. A consciência é, em sua essência, um caminho para algo que não é ela, que está fora dela e que ela apreende por sua capacidade ideativa. A propriedade fundamental da consciência é a intencionalidade, e a educação revolucionária se faz cointencionada à realidade em que educador e educando são sujeitos. Capítulo 2. A concepção bancária da educação como instrumento da opressão. Seus pressupostos, sua crítica.
Analisando a relação educador-educandos na escola, Paulo Freire acredita que essa relação apresenta o caráter de serem narradoras, dissertadoras. Narração ou dissertação implica um sujeito, o educador, e os objetos, o educando. Falando da realidade como algo parado, estático e alheio à experiência existencial dos alunos, enchendo-os de conteúdos de sua narração. Uma característica da educação dissertadora é a sonoridade da palavra, e não sua força transformadora. A narração conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado, transformando os alunos em recipientes a serem depositados pelo educador. Educador e educando se arquivam na medida em que, nesta concepção bancária de educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. A educação bancária mantém e estimula a contradição, a ingenuidade, o humanitarismo, a falsa generosidade. Os opressores pretendem transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime. Utilizam de uma ação social paternalista em que os oprimidos recebem a denominação de assistidos ou de marginalizados. Os marginalizados jamais estiveram fora sempre estiveram dentro da estrutura. Sua solução não está em integrar-se, mas em transformar a estrutura para que possam fazer seres para si. Nos próprios depósitos se encontram contradições revestidas por uma exterioridade que as oculta. Cedo ou tarde, esses depósitos podem provocar um confronto com a realidade e despertar os educandos contra a sua domesticação. Despertá-los como contradição de si mesmos ao se descobrirem por experiência existencial em um modo de ser inconciliável com a sua vocação de humanizar-se. Despertá-los da realidade ao perceberem-na em suas relações permanentes com ela. A concepção problematizadora e libertadora da educação, seus pressupostos. Se os homens são seres da busca e sua vocação ontológica é humanizar-se, cedo ou tarde perceberão a contradição da educação bancária e engajar-se na luta pela sua libertação. A ação do educador humanista, revolucionário, deve orientar-se no sentido da humanização, tanto do educador como do educando. Isso exige que seja um companheiro dos educandos. A concepção bancária e a contradição educador-educando. A concepção bancária sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens no mundo e não com o mundo. Homens espectadores. Sua consciência como uma seção dentro dos homens, compartimentada, passiva, a receber depósitos. Se sua consciência é esta peça passiva, não cabe ao educador nenhum outro papel que não seja o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Homens nesta visão, ao receberem um mundo que entra neles, já são passivos, cabendo à educação bancária apassivá-los mais ainda, dificultando o pensar certo, o comunicar-se. O educador bancário não percebe que só na comunicação tem sentido a vida humana. O pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos mediatizados pela intercomunicação. A opressão, que é um controle, é necrófila, nutre-se do amor à morte e não do amor à vida. A educação como prática da dominação, que mantém a ingenuidade dos educandos, quando denunciada, não se espera que as elites dominadoras renunciem à sua prática. Espera-se que os verdadeiros humanistas não se sirvam da concepção bancária, assim como esta concepção não se torne legado da sociedade opressora para os oprimidos.
Se pretendemos a libertação dos homens, não podemos mantê-los alienados. A libertação autêntica, humanizada, não é uma coisa que se deposita, é praxis. A educação problematizadora nega os comunicados e realça a comunicação. É um ato cognoscente. Para manter a contradição, a educação bancária nega a dialogicidade e se faz antidialógica. Para realizar a superação, a educação problematizadora afirma a dialogicidade e se faz dialógica. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. A superação da contradição resulta num novo termo, educador-educando com educando-educador. Ambos se tornam sujeitos do processo, crescem juntos e necessitam estar sendo, com as liberdades e não contra elas. Os homens se educam mediatizados pelo mundo e pelos objetos cognoscíveis. O objeto deve servir como mediatizador da reflexão crítica de ambos. O educador sempre será um sujeito cognoscente, quer quando se prepara, quer quando se encontra dialogicamente com os alunos. O educador problematizador refaz seu ato cognoscente na cognoscitividade dos alunos e ambos se tornam investigadores críticos. A reflexão autêntica é sobre os homens em suas relações com o mundo, relações em que consciência e mundo se dão simultaneamente. Sartre diz: a consciência e o mundo se dão ao mesmo tempo. Exterior por essência à consciência, o mundo é, por essência, relativo a ela. Não há eu em que se constitua sem um não-eu. O não-eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. A educação problematizadora se faz assim, um esforço permanente através do qual homens vão percebendo criticamente como estão sendo no mundo, com que e em que se acham. A educação problematizadora, comprometida com a libertação, se empenha na desmistificação, ou seja, desvelar a realidade. O homem como ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu permanente movimento de busca do ser mais. A concepção e a prática da educação problematizadora parte do caráter histórico e da historicidade dos homens, reconhecendo-os como seres que estão sendo inacabados, inconclusos, sabendo-se inacabados em e com uma realidade histórica também inacabada. A educação problematizadora se faz revolucionária, pois não aceita um presente bem comportado nem um futuro pré-dado. A educação problematizadora não é imóvel, nem fixa, é dinâmica. Uma educação problematizadora que se identifique com o movimento permanente em que se acham inscritos os homens como seres que se sabem inconclusos, movimento que é histórico e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito. O ponto de partida está nos homens, mas como não há homem sem mundo, o movimento parte das relações homens-mundo. Enquanto a prática bancária enfatiza a percepção fatalista, a prática problematizadora propõe aos homens sua situação como problema. A percepção ingênua da realidade, da postura fatalista, cede lugar a uma percepção que é capaz de perceber-se. Qualquer situação em que homens proíbam outros homens de serem sujeitos de sua busca é um ato violento. Fazê-los objetos é a alienação. Ninguém pode ser proibindo que outros sejam. Isso é desumanização. A educação problematizadora supera a falsa consciência de mundo. O mundo agora é o mediatizador dos sujeitos, a incidência da ação transformadora dos homens. Se esta educação só pode ser realizada sistematicamente pela sociedade que fez a revolução,
Isso não significa que a liderança revolucionária espere a chegada ao poder para aplicá-la. Capítulo 3. A dialogicidade. Essência da educação como prática da liberdade. Das dimensões ação e reflexão, não há palavra verdadeira que não seja praxis, ou seja, transformar o mundo. A palavra inautêntica dessas dimensões não transforma a realidade. É uma palavra oca, alienante. Ação sem reflexão é ativismo. Existir é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes a exigir deles novo pronunciar. Dizendo a palavra com que pronunciando o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação. Educação dialógica e diálogo. Não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Amor não existe na relação de dominação. Amor é compromisso com os homens e com a causa, a libertação. Não há diálogo se não há humildade. A pronúncia do mundo não pode ser um ato arrogante. Não há diálogo se não há fé nos homens. Fé no poder de fazer e refazer, de criar e recriar. O homem dialógico tem fé nos homens antes mesmo de conversarem frente a frente. Fundando-se no amor, na humildade e na fé, o diálogo se faz numa relação horizontal de confiança. Confiança não existe na educação bancária. Falso amor, falsa humildade e falsa fé geram desconfiança. Não há diálogo sem esperança. A imperfeição dos homens causa uma eterna busca. A desumanização resultante da ordem injusta não deveria ser uma razão da perda da esperança, mas sim uma razão de desejar e procurar a restauração da humanidade. Não há diálogo sem um pensar verdadeiro, um pensar crítico. Perceber a realidade como processo, como algo dinâmico. No pensar ingênuo, a meta é agarrar-se ao espaço garantido, ajustando-se a ele. Sob o pensar crítico, Furter diz: a meta não será mais eliminar os riscos da temporalidade, agarrando-se ao espaço garantido, mas temporalizar o espaço. O universo não se revela a mim no espaço, impondo-me uma presença maciça a que só posso me adaptar, mas como um campo, um domínio que vai tomando forma na medida de minha ação. O diálogo começa na busca do conteúdo programático. A dialogicidade começa antes, quando o educador se pergunta o que vai dialogar com os alunos. Para o educador bancário, essa pergunta não existe. Para o educador problematizador, o conteúdo será a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este povo lhe entregou de forma desestruturada. Conteúdos programáticos que se constituem de visões impregnadas de anseios, dúvidas, esperança em temas significativos. Um dos equívocos do humanismo ingênuo é corporificar um modelo ideal de bom homem. Para Furter, o humanismo permite a tomada de consciência de nossa plena humanidade, como condição e obrigação, como situação e projeto. O humanismo ingênuo parte de uma visão pessoal da realidade, não leva em conta a situação a quem se dirige o programa. Para o humanismo autêntico, a ação é na realidade a ser transformada por eles e com os homens. O empenho dos humanistas está em fazer com que os oprimidos tomem consciência de que, sendo hospedeiros dos slogans opressores, não estão podendo ser. Não é para levar uma mensagem salvadora em forma de conteúdo a ser depositado aos oprimidos, mas para, em diálogo com eles, conhecer a objetividade em que estão e também tomar consciência desta objetividade, a percepção de si mesmo e do mundo em que
e com que estão. As relações homens-mundo, os temas geradores e o conteúdo programático desta educação. O que temos que fazer é propor ao povo, através de contradições, sua situação existencial, concreta, presente como problema que o desafia e lhe exige resposta no nível intelectual e também no nível da ação. Dialogar com o povo sobre a visão de mundo nossa e a dele, que se manifesta nas várias formas de sua ação e reflete a sua situação no mundo. É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação. Esse buscar é a inauguração do diálogo como prática da liberdade, onde se realiza a investigação do universo temático do povo ou conjunto de temas geradores. O que se pretende investigar é o pensamento-linguagem referido à realidade dos homens, os níveis de percepção desta realidade, sua visão de mundo, onde estão envolvidos os temas geradores. A constatação do tema gerador, como uma concretização, é algo a que chegamos através da própria experiência existencial e também da reflexão crítica sobre as relações homens-mundo e homens-homens. O mundo humano, para o ser fechado em si, é mero suporte. Para os que têm consciência de sua atividade e do mundo, ao terem um ponto de decisão de sua busca em si e em suas relações com o mundo e com os outros, não somente vivem, mas existem, e existência histórica. Os homens ultrapassam as situações limite, que não são barreiras insuperáveis. Quando os homens descobrem essas barreiras que são obstáculos à sua libertação, elas se transformam em percebidos destacados, que são dimensões concretas e históricas da realidade, dimensões desafiadoras dos homens. As situações limite não são as geradoras de uma desesperança, mas sim a percepção de que são um freio para os homens num momento histórico. A instauração da percepção crítica leva ao empenho da superação das situações limite. Superadas as situações limite, novas surgirão, provocando o que Vieira Pinto chama de atos limite dos homens. Dirigir-se à superação e à negação de um dado. A diferença entre o animal e o homem é que no animal a atividade não constitui atos limite, apenas resulta numa produção para si. Como seres transformadores e criadores, os homens produzem os bens materiais, os objetos para si e também as instituições sociais, suas concepções. Uma unidade epocal são os conjuntos de ideias, de concepções, valores, desafios, dúvidas em interação dialética com seus contrários. A representação concreta dessa unidade epocal constituem os temas da época. O conjunto de temas em interação constitui o universo temático da época. Diante deste universo, os homens tomam suas posições, uns realizando tarefas em favor da manutenção, outros da transformação. Situações limite implicam a existência daqueles a quem direta ou indiretamente servem e daqueles a quem negam e freiam. No momento em que aqueles que são freados percebem as situações limite como uma fronteira entre o ser e o ser mais, se fazem cada vez mais críticos. A investigação dos temas geradores e sua metodologia. Os temas geradores são localizados em círculos concêntricos, do mais geral ao mais particular. São chamados assim porque qualquer que seja a natureza de sua compreensão, contém em si a possibilidade de desdobrar-se em tantos outros temas que provocam novas tarefas. A consciência dominada, que não captou ainda a situação limite em sua globalidade, fica na apreensão de suas manifestações periféricas. Seria necessário ter a visão total do contexto antes
para depois separar os elementos do contexto e depois, numa interação das partes, voltar à totalidade. Dessa maneira, dimensões significativas que estão constituídas de partes em interação devem ser percebidas como dimensões da totalidade. Assim, a análise crítica de uma dimensão significativa possibilita aos indivíduos uma nova postura crítica das situações limite. Neste sentido, a investigação do tema gerador, que se encontra no universo temático mínimo, se realizada por metodologia conscientizadora, além de nos possibilitar sua apreensão, começa a inserir os homens numa forma crítica de pensar seu mundo. Investigar o tema gerador é investigar o pensar dos homens referido à realidade. É investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua praxis. No fluxo da investigação, se façam sujeitos de sua temática investigativa, investigadores e os homens do povo. É através dos homens que se expressa a temática significativa, e ao expressar-se, pode já não ser o que era antes, desde que haja mudado sua percepção dos dados objetivos aos quais os temas se referem. As aspirações, os motivos, as finalidades que se encontram implícitos na temática significativa são aspirações, finalidades e motivos humanos, são históricos. A investigação temática se faz um esforço comum de consciência da realidade e de autoconsciência, que a inscreve como ponto de partida do processo educativo. Codificação de uma situação existencial é a representação desta com alguns de seus elementos constitutivos em interação. Descodificação é a análise crítica da situação codificada. A significação conscientizadora da investigação dos temas geradores. Os vários momentos da investigação. O risco da investigação está em deslocar o centro da investigação, que é a temática significativa, a ser objeto da análise para os homens como se fossem coisas, fazendo-os assim objetos da investigação. A investigação temática, que se dá no domínio humano, não pode reduzir-se a um ato mecânico. Sendo o processo de busca, de criação, exige de seus sujeitos o descobrimento da interpenetração dos problemas nos temas significativos. A investigação se fará mais pedagógica e mais crítica, se fixando na compreensão da totalidade. Tanto a educação quanto a investigação têm de serem operações simpáticas, ou seja, constituir-se na comunicação que não sejam vistas mecanicamente compartimentadas. O investigador da temática significativa, que busca a objetividade científica, que transforma o que está sendo no que é, o vivo no morto, teme a transformação, a mudança. Quer conhecer a mudança não para aprofundá-la, mas para freá-la. A investigação da temática envolve a investigação do próprio pensar do povo, nos homens e entre os homens, e sempre se referindo à realidade. Os homens são seres em situação. São porque estão em situação e serão tanto mais pensando criticamente sobre sua forma de estar e atuando sobre a situação em que estão. Essa reflexão sobre a situacionalidade é um pensar crítico sobre o próprio existir. Educação e investigação temática, na concepção problematizadora, são momentos de um mesmo processo. Na etapa da alfabetização, a educação problematizadora busca e investiga a palavra geradora. Na pós-alfabetização, busca e investiga o tema gerador. Na primeira etapa da investigação, os investigadores se apropriam, através das observações, dos núcleos centrais das contradições daquela área. A partir da percepção inicial desses núcleos,
estuda em que nível de percepção delas se encontram os habitantes daquela área. As contradições se constituem nas situações limite. Situações limite podem provocar temas diferentes em indivíduos de áreas diferentes e até de uma mesma subárea, exigindo uma diversificação programática. Ainda não é autorizado aos investigadores pensar na estruturação do conteúdo programático, pois ainda estamos apenas na visão dos investigadores e não nas dos habitantes da área. A segunda fase da investigação começa quando os investigadores, com os dados recolhidos, chegam à apreensão daquelas contradições. Em equipe, escolherão algumas contradições, com que serão elaboradas as codificações que servirão à investigação temática. Codificações são objetos pintados ou fotografados que, mediatizando os sujeitos descodificadores, se dará a sua análise crítica. Primeira condição é que represente situações conhecidas pelos habitantes, que eles se reconheçam. Outra condição é que as codificações não possam ser muito explícitas, correndo o risco de serem facilmente dirigidas e nem muito enigmáticas, correndo o risco de virarem jogo de adivinhação. As codificações devem ser simples na sua complexidade e oferecer possibilidades plurais de análises na descodificação. Nessas possibilidades plurais de análises, abre-se um leque temático, ou seja, na medida em que os descodificadores incidam uma reflexão crítica sobre as codificações, irão abrindo-se novos temas. Os sujeitos descodificadores vão percebendo como atuavam ao viverem a situação analisada, ou seja, a percepção da percepção anterior. Outra condição é que as codificações representem contradições inclusivas de outras, capaz de abrir-se em leque temático. Na terceira etapa, os investigadores voltam à área para inaugurar os diálogos descodificadores nos círculos da investigação temática. Nas reuniões de análise do material elaborado na etapa anterior, são gravadas as discussões e estão presentes os auxiliares de investigação, representantes do povo e os participantes dos círculos de investigação. A estas reuniões, além do investigador, assistirão mais 2 especialistas, um sociólogo e um psicólogo, que registrarão reações significativas ou pouco significativas dos sujeitos. Ao investigador, cabe desafiar os descodificadores cada vez mais, problematizando a situação existencial codificada e as respostas que vão surgindo no diálogo. Terminadas as descodificações nos círculos, dá-se início à última etapa, quando os investigadores dão começo ao estudo sistemático e interdisciplinar de seus achados. Ouvindo as gravações, os observadores do processo descodificador vão listando os temas feitos nos círculos de investigação. Os temas são classificados num quadro geral, porém não fazem parte de departamentos estagnados, ou seja, um tema pode ser situado em vários domínios. Depois, cada especialista apresenta o projeto de redução do seu tema. O especialista busca seus núcleos fundamentais, que, constituindo-se de unidades de aprendizagem e estabelecendo uma sequência entre si, dão uma visão geral do tema reduzido. Na discussão, vão-se anotando sugestões dos especialistas. Neste esforço de redução, a equipe colocará temas fundamentais que não foram sugeridos pelo povo na investigação, que são chamados de temas dobradiça. Caso não se disponha de recursos para a investigação temática, começa-se com o chamado temas introdutórios, que são temas centrais e indispensáveis, como é o caso do importantíssimo conceito antropológico de cultura. Capítulo 4. A teoria da ação antidialógica. Lenin dizia: sem teoria revolucionária, não pode haver movimento revolucionário.
Isso significa que não há revolução com verbalismos nem ativismo, mas com praxis. Quando os opressores negam a praxis verdadeira aos oprimidos, consequentemente se esvazia na sua. Impõe sua palavra aos oprimidos, tornando-a uma palavra falsa, dominadora. Instala uma contradição em seu modo de atuar e os objetivos, ao não entender que sem o diálogo com os oprimidos não é possível a praxis verdadeira. As massas populares têm que adaptar-se à realidade que serve ao dominador. Por isto, o que fazer deste não é dialógico. Se fosse dialógico, o dominador se converteria aos dominados e já não seria dominador. Do mesmo modo, uma liderança revolucionária que não é dialógica mantém a sombra do dominador dentro de si, tendo a impressão de terem chegado ao poder, aspirando à revolução como um meio de dominação e não como libertação. O diálogo é uma exigência radical de toda revolução autêntica. Essa revolução tem de inaugurar o diálogo corajoso com as massas. O diálogo responde a outra exigência radical, a comunicação. Obstaculizar a comunicação é transformá-los em coisa, e isso é tarefa dos opressores. A revolução não pode ser feita para o povo, pela liderança, nem feita pelo povo para a liderança, mas por ambos em solidariedade, humildade, coragem e amor. Críticos seremos se vivermos em plenitude da praxis, se nossa ação engloba uma crítica reflexão que, organizando o pensar, nos leva a superar o conhecimento ingênuo da realidade. Por isto, a única forma de pensar certo de acordo com os dominadores é não deixar que as massas pensem. Este é um pensar de senhor, enquanto que o pensar revolucionário é de companheiro. Mas se a liderança revolucionária não pensa com as massas, mas imitando os dominadores pensa em torno delas, isto é uma forma de desaparecer como liderança revolucionária. No processo revolucionário, só há um caminho para a autenticidade da liderança que emerge: morrer para reviver através dos oprimidos e com eles. O revolucionário será sempre humanista e o humanismo revolucionário implica a ciência. Quando o uso da ciência é fazer nos oprimidos sua pura incidência, esta se encontra a serviço da reificação. O humanismo científico não pode ter nos oprimidos objetos passivos de sua análise. Não pode deixar-se cair no que chamamos de absolutização da ignorância, que implica que alguém a decreta a alguém. Desenvolve-se no que rouba a palavra dos outros uma profunda descrença neles, considerando-os incapazes. Por isto, não se pode esloganizar as massas, mas dialogar com elas para que o seu conhecimento experiencial em torno da realidade vá se transformando em razão da realidade. Aos que pensam que, sendo demorado o processo dialógico, se deve fazer a revolução sem comunicação, através dos comunicados. E depois de feita, se desenvolve um amplo esforço educativo, ou seja, não é possível fazer educação libertadora antes da chegada ao poder. Pensando assim, negam o caráter pedagógico da revolução, como revolução cultural, e confundem o sentido pedagógico da revolução com a nova educação que será instalada na chegada ao poder. O novo da revolução nasce da sociedade velha, superada. A chegada ao poder, que continua um processo, é apenas um momento decisivo. Numa visão dinâmica da revolução, ela não tem um antes e um depois. O que se busca é superação da opressão com uma nova sociedade de homens em permanente processo de libertação. O sentido pedagógico e dialógico da revolução tem de acompanhá-la em todas as suas fases, e é um meio de o revolucionário se tornar um contra-revolucionário.
Se não é possível o diálogo com as massas antes da chegada ao poder, também não será possível chegar ao poder. A teoria da ação antidialógica e suas características: a conquista, dividir para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. Conquista: o dominador é antidialógico. O que pretende na sua relação com os dominados é conquistá-los, da maneira mais sutil às mais repressoras. O sujeito conquistador determina suas finalidades no objeto conquistado, que passa a ser possuído pelo conquistador. Não se é antidialógico primeiro e opressor depois, mas simultaneamente. O antidialógico se impõe ao opressor, para pela conquista oprimir mais, e roubando do oprimido sua palavra, sua expressividade, sua cultura. A ação libertadora, sendo dialógica em si, não pode ser o diálogo a posteriori seu, mas concomitante dela. A necessidade da conquista acompanha a ação antidialógica em todos os seus momentos. Os opressores desenvolvem recursos para propor um falso mundo aos oprimidos, um mundo alienado, passivo, estático, ao qual os homens devem se ajustar. Para mantê-las alienadas, é preciso chegar nelas, ficar perto delas. Isso é feito através dos comunicados dos depósitos. Os conteúdos e os métodos da conquista variam historicamente. O que não varia na elite dominadora é a ânsia necrófila de oprimir. Dividir para manter a opressão. Dividir as maiorias oprimidas e mantê-las divididas são condição indispensável à continuação no poder. Toda ação que proporcione a união das classes oprimidas é imediatamente freada pelos opressores, se preciso for com violência. Uma característica é a ênfase na visão localista dos problemas. Quanto mais dividir a totalidade do desenvolvimento de comunidade de uma área em comunidades locais, mais se intensifica a alienação. Isso as mantém ilhadas, dificultando sua percepção crítica da realidade. Outra característica é o treinamento de líderes, que no fundo serve à alienação. Os líderes são e pensam de acordo com a realidade de seus companheiros. Mas quando a ação cultural ocorre somente no líder, este retorna diferente. Caso seja necessário para não perder a liderança, pode usar de uma maior eficiência no manejo de sua comunidade. Isso não ocorre quando a ação cultural ocorre na totalidade, na comunidade como um todo. Outra característica é a não negação da existência das classes sociais, em uma relação dialética e harmônica umas com as outras. Harmonia impossível de existir, já que a única harmonia viável é dos opressores entre si. Caso haja uma ameaça dos oprimidos, os opressores se juntam e lutam pelos seus interesses, mesmo divergindo um do outro. Os heróis são os que ontem buscavam a união para a libertação, e não os que, com seu poder, pretendiam dividir para reinar. Manipulação. Através da manipulação, as elites vão tentando conformar as massas, e quanto mais imaturas politicamente, mais fácil a manipulação. Uma característica é o que a burguesia faz de si mesma como modelo de possibilidade de ascensão social. Isso é feito através de pactos entre a burguesia e as massas. Pacto se refere a um aparente diálogo entre eles. Pactos somente aparecem quando as massas populares emergem, causando desconforto nas classes opressoras. Grandes frações das massas populares agora se constituem num proletariado urbano, principalmente nos centros urbanos. Ainda que carentes e revelando uma consciência ingênua, se veem a si mesmas como privilegiadas. O antídoto a esta manipulação deve ser a problematização de sua posição da realidade nacional e da própria manipulação.
A manipulação tende a anestesiar as massas populares para que não pensem. A manipulação é feita pelas elites e também por líderes populistas. O populismo, como estilo de política, se instala quando as massas passam a reivindicar sua participação. O líder populista é um ser ambíguo. Somente quando ele opta pelas massas populares, renuncia à manipulação e se entrega ao trabalho revolucionário, deixa de ser ambíguo. Nesse momento, as elites vão tentar de todas as formas freá-lo tão rapidamente possível. O líder populista, trabalhando no domínio do assistencialismo, serve à conquista, distraindo as massas populares, fracionando-as. Um ponto positivo no assistencialismo é que os grupos assistidos vão sempre querendo mais e os não assistidos, vendo o exemplo, começam a inquietar-se para serem assistidos também. Invasão cultural. É a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua visão de mundo, enquanto lhes freiam a criatividade ao inibirem sua expansão. A invasão cultural pode ter duas faces. Um já é a dominação, o outro é a tática de dominação. Aos invasores, ao dominar, moldar os invadidos aos seus padrões. Só interessa saber como pensam os invadidos para dominá-los mais. Condição básica da invasão cultural é o conhecimento por parte dos invadidos de sua inferioridade intrínseca. Muitas vezes, os agentes da invasão cultural são os homens dominados, instituídos pela própria cultura da opressão. Um exemplo é a relação pai e filho, de forma extremamente autoritária, opressora. Este exemplo também serve à escola autoritária. Esse professor transfere, entrega, leva suas técnicas, seus conhecimentos ao povo inculto e incapaz. Em algum momento, alguns invasores começam a recusar a invasão. Descobre que fracassos de sua ação não se devem a uma inferioridade natural dos homens, mas à violência do seu ato invasor. Uma revolução cultural é a continuação necessária da ação cultural dialógica, que deve ser realizada antes da chegada ao poder. Revolução cultural é o máximo esforço de conscientização possível que deve desenvolver o poder revolucionário que atinja a todos. Uma formação técnico-científica não é antagônica à formação humanista na sociedade revolucionária, desde que estejam a serviço da libertação permanente. Desse modo, a formação dos homens exige a compreensão da cultura como superestrutura, capaz de manter na infraestrutura, transformando-se revolucionariamente, sobrevivências do passado, e do que fazer mesmo, como instrumento da transformação da cultura. Com a revolução cultural se aprofundando através das sobrevivências, a sociedade opressora continua invadindo a própria sociedade revolucionária, isto feito pelos hospedeiros dos opressores. Por tudo isto, que defendemos o processo revolucionário como ação cultural dialógica, que se prolongue em revolução cultural com a chegada ao poder e com o esforço da conscientização através da praxis verdadeira, se assumam como sujeitos da história. A invasão cultural implica sempre a visão focal da realidade, a superposição de uma visão do mundo na outra, e o ponto de decisão está fora de quem deve decidir. Todo desenvolvimento é transformação, nem toda transformação é desenvolvimento. Os homens são os únicos que se desenvolvem. Sua transformação, que é desenvolvimento, se dá no seu tempo, nunca fora dele.
Não podemos confundir desenvolvimento com modernização. A modernização só interessa à sociedade de uma metrópole. Uma sociedade modernizada, mas não desenvolvida, continua dependente de um centro externo. O critério básico para saber se uma sociedade se desenvolve está em sabermos se a sociedade é ou não um ser para si. Enquanto as sociedades dependerem das sociedades da metrópole, não serão seres para si. Resumindo, a liderança revolucionária é feita por homens que participavam dos dominadores, num ato de solidariedade verdadeira e aderem aos oprimidos. Isto implica uma caminhada até eles, uma comunicação com os oprimidos. Pode ser que as massas ainda não tenham alcançado um grau de percepção da sua opressão. Estão ainda na postura de aderência ao opressor, o que impossibilita localizá-lo fora dele. Com o opressor hospedado neles, a ambiguidade faz temer a liberdade. Apelam a explicações mágicas ou religiosas. Pode ser também que já tenham chegado a visualizar a opressão. Localizando o opressor fora delas, as massas se reconhecem em antagonismo com ele e aceitam a luta para superar a contradição. Então, a liderança revolucionária recebe a adesão das massas num caminho totalmente dialógico. A liderança revolucionária pode entrar em contradição também com as massas populares, sem perceber ou resistindo em perceber. A liderança desconfia das massas e começa a usar os mesmos procedimentos que os opressores usavam para oprimir. Racionalizando a desconfiança, fala na impossibilidade do diálogo com as massas antes da chegada ao poder, inscrevendo a teoria antidialógica da ação. A teoria da ação dialógica e suas características: a colaboração, a união, a organização e a síntese cultural. Colaboração. O eu dialógico sabe o tu que o constitui. Sabe que, constituído por um tu, esse tu que o constitui se constitui como eu, ao ter no seu eu um tu. Desta forma, na relação dialética, o eu e o tu passam a ser dois eu e dois tu. Não há sujeito que domina e outro dominado. Caso as massas populares se achem incapazes de serem sujeitos, será pela problematização de sua própria opressão que elas poderão mudar isso. Não há lugar para a conquista das massas, mas sim lugar para sua adesão verdadeira, intercomunicada pelos homens. A comunhão provoca a colaboração entre massas e liderança e leva à fusão simpática, amorosa, humilde. Unir para a libertação. A liderança se obriga ao esforço incansável da união dos oprimidos entre si e com ela mesma. A situação da opressão, ao dualizar o eu do oprimido, ao fazê-lo ambíguo, temeroso da liberdade, facilita a ação divisória dos dominadores e dificulta a ação unificadora. Parte de seu eu se encontra na realidade que se acha aderido. Um eu que não se reconhece sendo, não crê no futuro, não crê na esperança. Para a união, o primeiro passo é a desmitificação da realidade. É necessário que conheçam o porquê e o como de sua aderência à realidade que lhe dá um conhecimento falso de si mesmo. Descobrem-se homens que não podem continuar sendo quase coisas possuídas e da consciência de si como oprimidos vão à consciência de classe oprimida. Organização. Ao buscar a unidade, a liderança já busca a organização das massas, dando seu testemunho de que a libertação é tarefa de ambas.
O testemunho é uma das conotações principais do caráter cultural e pedagógico da Revolução. Os elementos constitutivos do testemunho são a coerência entre a palavra e o ato de quem testemunha, a ousadia do que testemunha por causa do risco permanente, a radicalização que leva aquele que testemunha e também os que ouvem o testemunho cada vez mais à ação, a valentia de amar, buscar a transformação deste mundo para a crescente libertação dos homens e a crença nas massas, uma vez que é a elas que se dá o testemunho. Sem liderança, sem disciplina, sem ordem, sem decisão, sem objetivos, não há organização, mas não justifica tornar as massas objetos ou coisas. Daí, a liderança não poder dizer sua palavra sozinha, mas sim com o povo. A verdadeira autoridade não se afirma na pura transferência, mas na delegação ou na adesão simpática. Não há autoridade sem liberdade. Organização implicando autoridade não pode ser autoritária, e implicando liberdade não pode ser licenciosa. É um momento pedagógico em que a liderança e povo fazem juntos o aprendizado de autoridade e liberdade. Síntese cultural. A síntese cultural serve à organização e esta à libertação. A ação cultural dialógica não pode ser o desaparecimento da dialeticidade, permanência, mudança, que é impossível, mas superar as contradições antagônicas de que resulte a libertação dos homens. Na síntese cultural, os atores, desde que chegam ao mundo popular, não são invasores. Chegam a este mundo para conhecê-lo e se integrar com os homens. Não há espectadores. A realidade a ser transformada para a libertação dos homens é a incidência da ação dos atores. A investigação dos temas geradores ou da temática significativa, tendo como objetivo fundamental a capacitação dos temas básicos, se instaura como ponto de partida do processo da ação como síntese cultural e não como invasão. Como na síntese cultural não há modelos impostos, os atores, fazendo da realidade objeto de sua análise crítica, vão se inserindo no processo histórico como sujeitos. A síntese cultural não nega diferenças entre uma visão e outra, mas se funda nelas. Nem invasão da liderança na visão popular do mundo, nem adaptação das lideranças às aspirações ingênuas do povo. Bem, pessoal, tá aí mais um resumão de livro, do livro Pedagogia do Oprimido. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.